Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula à distância. Bom, para os alunos aqui do sexto ano, na aula anterior, nós comentamos aí sobre a questão do lixo, problemas ambientais relacionados ao lixo. Hoje vamos começar no capítulo 5, tá? E eu vou dividir esse capítulo. Primeiro, o título dele é Nossos Recursos Naturais e Tecnológicos. E eu vou falar um pouquinho hoje a respeito dos minerais, dos minérios, tá? E, consequentemente, das mineradoras. E na próxima aula, a gente dá continuidade falando aí dos tipos de energia, tá? Do petróleo, dos recursos renováveis, não renováveis. Então, vamos dividir aí para não ficar muita coisa. Bom, se a gente for parar para pensar, hoje em dia é muito difícil a gente estar num mundo e a gente poder não pensar em vários objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, Então, tem um grande número de objetos, quantidade de objetos que são feitos, seja, por exemplo, de metais como o cobre, como alumínio, como ferro, então, dentre outros. Então, é muito difícil a gente se imaginar nesse mundo de hoje em dia sem a gente estar utilizando esses materiais, em determinados objetos no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Se a gente para pensar, a gente vai imaginar o seguinte: será que eu encontro um determinado material, por exemplo, de ferro pronto na natureza? Não, nós não encontramos o ferro, na natureza pronto, Nós vamos encontrar o minério do qual nós vamos extrair, o ferro, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, viu, gente? A gente vai produzir determinados metais utilizando alguns minérios que são encontrados em algumas rochas. Então, todo esse processo é um processo industrial, vamos dizer assim, que traz benefícios para a população, como emprego, renda, mas ao mesmo tempo traz coisas negativas, Por exemplo, se extrai muito o recurso da natureza, Se ficar extraindo, retirando ele da natureza excessivamente, pode chegar a um ponto de faltar esse recurso, para nós, no futuro. Retira-se muita terra, pode poluir a água, pode poluir solo e pode até mesmo colocar em risco a vida das pessoas, como já aconteceu aqui em Minas Gerais, que a gente sabe que é um estado que tem muitas mineradoras, então esse processo ele é feito muito aqui em Minas Gerais, A gente sabe que já ocorreram aí, duas catástrofes, dois acidentes, horríveis com mineradoras. Então, ao mesmo tempo que dá dinheiro, que dá renda, Ao mesmo tempo que isso é bom, tem um lado negativo, certo? Mas a gente vai pensar um pouquinho em alguns metais, E os produtos deles no nosso dia a dia. Por exemplo, ferro é um determinado minério, que é um determinado mineral, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, tem vários minerais, como ferro, nós temos aí o bronze, Nós temos o cobre, nós temos o chumbo, nós temos o estanho, então tem uma variedade. Nós temos o alumínio, que é muito utilizado, Mas não apenas esses minerais que nós utilizamos, que tem valor econômico. Muitas vezes nós também podemos obter determinadas ligas misturando, esses materiais diferentes para a gente obter uma liga diferente. Por exemplo, como o aço, como o inox, que são ligas diferentes. Então, pessoal, o objetivo é esse, Eu vou estar aí no finalzinho colocando um videozinho bem pequeno, bem simples mesmo, para vocês perceberem, a diferença de minério com mineral,
né? E as vantagens e desvantagens direitinho sobre isso aí, né? Mas a gente pensa assim, em vários materiais do nosso dia a dia, seja fios, fiação, seja alumínio que nós utilizamos aí na indústria, né? Seja o cobre, o estanho, né? Então nós temos aí uma variedade enorme. O objetivo é esse mesmo, é só vocês vão entender, né, a questão do que é o minério, o que é o mineral, a questão das mineradoras, né? E depois, em outra aula, eu vou estar falando sobre o restante aí do capítulo, tá bom? Então, eu dividi esse capítulo para não ficar muita coisa. A respeito das atividades, vocês vão fazer apenas algumas atividades do capítulo, justamente porque eu dividi o capítulo. Vocês farão da página 83, tá? A página 84. Então, vocês farão as atividades do número 1 ao número 5. Apenas essas, ok? Estudem bastante, tá? Assistam o vídeo com atenção. Bons estudos para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Bom, pessoal, vocês sabem o que são minérios? Essa palavra tem a ver com mineral. Na verdade, os minérios são rochas e minerais que são utilizados na indústria. E como que a gente vai obter os minérios? A gente vai obter os minérios através do processo da mineração. Os minérios mais comuns no Brasil são os minérios de cobre, alumínio, ferro e manganês. O cobre é muito utilizado para a produção de fios de cobre para eletricidade e por ter um poder alto bactericida, ou seja, ele impede o crescimento e desenvolvimento de bactérias, também é muito utilizado para encanamentos e também nos hospitais. O alumínio é muito utilizado para a produção de utensílios de cozinha, como panela e etc., e também na construção civil, como janelas, portas de alumínio. O ferro também é muito utilizado na construção civil, principalmente para a fabricação do concreto armado, para dar mais resistência ao concreto. E o manganês é muito utilizado para a produção de ligas metálicas. Vamos ver agora como que funciona a mineração. Bom, pessoal, agora a mineração é um processo utilizado para quê? Na verdade, é um conjunto de processos utilizados para extração, ou seja, retirada de minérios da natureza para uso humano. Beleza, com aqueles minérios que eu acabei de falar para vocês, alumínio, ferro, cobre e manganês, para uso humano. Porém, a mineração ela causa muitos problemas, ou seja, ela é extremamente prejudicial ao ambiente. Devido a quais fatores? Vai ocorrer deslocamento de terras para acontecer essa extração. Pode-se ter alteração no curso de rios e também do relevo. Causa problemas de poluição, tanto da água quanto do solo. Aliás, tem aula de poluição, ó, aqui no card. O esgotamento dos recursos minerais e naturais, que inclusive é o problema mais sério causado pela mineração. E por causa de todos esses primeiros fatores que eu falei para vocês, a mineração causa grandes problemas, grandes ameaças à vida, seja de plantas, animais, micro-organismos, inclusive do ser humano. Pessoal, agora fica ligado aí que vem 2 desafios da corujinha para vocês. Conseguiram decifrar esse primeiro desafio da corujinha? Muito fácil. Bom, a corujinha perguntou ali para vocês o que é minério, ou seja, como a gente define minério. E minérios são rochas ou minerais extraídos da natureza para uso humano. Agora, fica ligado no segundo e último desafio da corujinha de hoje. Voltei, o segundo desafio, muito fácil. A corujinha pediu ali para você citar ou exemplificar alguns dos problemas causados pela mineração, ou seja, pela extração de minérios da natureza. E um dos problemas que eu acabei de falar para vocês pode ser o esgotamento dos recursos naturais, alteração do curso de rios, poluição da água, inclusive ameaça à vida humana e de outros seres vivos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula.